Em nome de Deus e do povo de Itaperuna, dou por iniciados os trabalhos da presente sessão. Convido o vereador Moreira para fazer a leitura de um versículo da Bíblia Sagrada. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre. Cristo não criou um santuário feito por mão humana, a imagem do verdadeiro, mas do próprio céu, a fim de comparecer agora na presença de Deus em a nosso favor. E não foi para oferecer assim muitas vezes, como o sumo sacerdote de cada ano entra no santuário com sangue alheio, porque se assim fosse, deveria ter sofrido muitas vezes, desde a fundação do mundo. Mas foi agora na plenitude dos tempos, e de uma vez por todas, ele se manifestou para destruir o pecado pelo sacrifício de si mesmo. O destino de todo homem é morrer uma só vez, e depois vem o julgamento. Do mesmo modo também Cristo, oferecido uma vez por todas, para tirar os pecados da multidão, e aparecer a segunda vez, fora do pecado, para salvar aqueles que o esperam. Carta de Hebreus, palavras do Senhor. Convido o vereador Moreira para assumir a segunda secretaria ad hoc. Solicito ao segundo secretário ad hoc para que proceda a leitura da ata da reunião anterior. Ata da 30ª reunião ordinária do segundo período ordinário da segunda sessão legislativa, Câmara Municipal de Itaperuna, legislatura 2017-2020, realizada em 12 de novembro de 2018. Aos 12 dias do mês de novembro do ano 2018, às 18 horas e 30 minutos, com a presença dos seguintes vereadores: Amanda Correia Braga Pacheco, digna presidente legislativo; Felipe da Silva Rodrigues, digno primeiro secretário; Rony de Souza Pinto, digno segundo secretário; e ainda Carlos Alinto Bando Boixá, Cineide Santos Menezes, Pedro Fernandes Fraga Freitas, Wellington Figueiredo Coelho, José Francisco Machado Moreira, Jaime Ferreira de Figueiredo, Paulo César da Silva e Glauber Pessoa Basto. Portanto, 11 vereadores. Foi realizada a 29ª reunião ordinária do segundo período ordinário da Câmara Municipal de Itaperuna, legislatura 2017-2020. E feita a chamada de presença e constatada a existência do legal, a senhora presidente deu iniciado o trabalho da presente sessão e solicitou ao segundo secretário que realizasse a leitura da ata da reunião anterior, que após lida foi discutida e aprovada por unanimidade. Registrada a ausência dos vereadores Marcos Alexandre Finamor Rodrigues e Emanuel Medeiros da Silva. Em seguida, o primeiro secretário procedeu à leitura do expediente da presente sessão, que constou do seguinte: processo 947-2018, ofício Gabinete do Prefeito, número 890-2018, encaminha o veto total ao projeto de lei encaminhado pelo gabinete através do ofício 630-2018, de 17 de outubro de 2018. Processo sobre o 16.219-2018, que dispõe sobre o âmbito de Itaperuna, sobre estabelecer regras para a suspensão dos serviços essenciais à população e das outras providências. Autor, Executivo Municipal. Processo 953-2018, mensagem 45-2018, encaminha projeto de lei, acompanhado do processo administrativo da Prefeitura Municipal de Itaperuna, número 16.300-2018, que institui a forma autônoma a ampliação da jornada de trabalho do pessoal do Magistério Municipal, em regime de lotação prioritária, como substituição e contratação temporária. Autor, Executivo Municipal. Processo número 956-2018. Projeto de lei autoriza o Poder Executivo a influir no Estatuto dos Servidores Públicos Municipais a redução de 50% da jornada de trabalho do servidor municipal responsável legal por pessoa portadora de necessidades especiais ou que requeira atenção permanente. Lei Gabriela Caralini. Autora, vereadora Amanda Correia Pacheco, Braga Pacheco. Vereador Glauber Pessoa Bastos, proposição 493, 496, 497, 498, 499, 500, 513, 2018. Vereadora Amanda Correia Braga Pacheco,
proposições 503, 504, 505, 506 e 507 de 2018. Vereador José Francisco Machado Moreira, proposição 508 de 2018. Vereador Wellington Figueiredo Coelho, proposição 509 de 2018. Processo 955 de 2018 apresenta atestado médico referente ao dia 2 de novembro do corrente ano para tratamento de saúde do autor vereador Marcos Alexandre Pinamor Rodrigues. Processo 957 de 2018 apresenta atestado médico de um dia referente ao dia 7 de novembro do corrente ano para tratamento de saúde do vereador Glauber Pessoa Bastos. Solicitação do Salão da Câmara para a sessão do Salão de Reuniões da Municipal no dia 27 de novembro, às 19 horas. Autor, Rotary Clube Itaperuna. Matérias em pauta para discussão da ordem do dia. Em ato contínuo, a presidência deixou livre a palavra para as breves comunicações, dela fazendo uso de diversos vereadores. Não havendo mais vereador inscrito para fazer uso da palavra nas breves comunicações, a senhora presidente passou o trabalho para a ordem do dia. E em uma única discussão, na forma do artigo 154 do Regimento Interno, foram aprovadas por unanimidade todas as proposições lidas no expediente. Em seguida, a senhora presidente concedeu a palavra ao atual secretário municipal de governo, senhor Francisco Melo de França, que protocolou nesta casa processo 936 de 2018, solicitando a oportunidade de manifestação através de discurso da Câmara, da sessão da Câmara, que outrora, na condição de secretário municipal de educação, sofrera inúmeros ataques à sua honra e à sua dignidade, em razão de diversos acontecimentos ainda mal explicados, e para os quais deseja apresentar a real versão dos fatos, de modo a evitar que sejam os danos irreparáveis. Com a palavra, o senhor, digno secretário municipal de governo, iniciou saudando a presidente, os excelentíssimos senhores vereadores, o excelentíssimo senhor vice-prefeito, e pediu desculpas, pois terá que ser sucinto e dinâmico, em virtude do tempo concedido, que é de 10 minutos, que apresentou como secretário municipal de governo, e disse que retornou à Secretaria Municipal de Educação por forma da decisão judicial de segunda instância, que suspendeu a liminar de afastamento do mesmo, em ação de não dar continuidade aos trabalhos. Desculpa. A liminar de afastamento do mesmo, iniciativa pública, ajuizada pelo Ministério Público, mas que o próprio prefeito solicitou que a educação a não dar continuidade aos trabalhos na parte de educação municipal, para que o Executivo tenha mais condições e mais articulações na Casa de Leis, quanto à sociedade itaperunense. O senhor secretário leu alguns trechos da decisão judicial, na segunda instância, para que restasse esclarecido que os autos da ação civil pública não há prova suficiente para o manter afastado do cargo político. Após o esclarecimento prestado ao senhor secretário municipal de governo, a senhora presidente passou o trabalho para explicações pessoais, tendo oportunizado aos nobres vereadores direito de resposta de algumas questões levantadas pelo senhor secretário municipal do governo, bem como a realizar perguntas. O vereador José Francisco Machado Moreira, Pedro Fernando Praga Freitas, Cineide Santos Menezes, Wellington Figueiredo Coelho e Glauber Pessoa Bastos fizeram uso da palavra, respondendo às críticas realizadas ao senhor secretário, assim como realizaram perguntas aos quais foram respondidas. Logo após, a senhora presidente solicitou ao primeiro secretário que realizasse a leitura da pauta da próxima reunião. E após, deu por finalizar o trabalho da sessão, marcando a próxima reunião para o dia 14 de novembro do corrente ano, no horário regimental. Nada mais a acrescentar. Fabiane Rabelo de Souza Nascimento, secretário-geral ad hoc, digitou e subscreve o presente ato, que será lida, discutida e aprovada e apreciada na reunião seguinte. Só isso, presidente. Está em discussão. Em votação. Aqueles que concordam permaneçam como estão. Está aprovado. Gostaria aqui de convidar para fazer parte aqui da nossa mesa a senhora Letícia Neves Goulart, filha do nosso querido Cláudio Goulart, ex-prefeito de Itaperuna. Gostaria de convidá-la, Letícia, para fazer parte aqui da nossa mesa. Quero registrar aqui também a presença do senhor Jailton Ferreira, ex-funcionário dessa casa. Registrar também a presença do doutor Ereci Rosa, presidente do PT. Do senhor Miguel Gomes, da diretoria do Movimento Direita de Itaperuna. Tem alguns participantes, né, da diretoria. E o senhor Miguel Gomes,
da diretoria. Gostaria de convidar também, se o senhor Miguel quiser fazer parte aqui da nossa mesa, tá? Senhor Miguel. Solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura do expediente da presente sessão e a pauta da reunião seguinte. Expediente para a 31ª reunião ordinária e segundo período ordinário da segunda sessão legislativa da Câmara Municipal de Itaperuna, realizada em 14 de novembro de 2018. Expediente normal. Processo número 0960-2018. Apresenta testado médico de 5 dias, a contar do dia 29 de outubro do corrente ano, para tratamento de saúde conforme atestado médico anexo. Autor, vereador Paulo César da Silva. Processo número 0961-2018. Apresenta testado médico pelo período de 1 dia, referente ao dia 12 de novembro do corrente ano, para tratamento de saúde, conforme atestado médico anexo. Autora, vereador Emanuel Medeiros da Silva. Portaria número 4505, de 6 de novembro de 2018. Considerando ponto facultativo nas repartições públicas municipais no dia 16 e 19 de novembro de 2018, respectivamente sexta-feira e segunda-feira, em virtude feriados nos dias 15 de novembro, Proclamação da República, e 20 de novembro, Dia Nacional da Consciência Negra. Autor, Executivo Municipal. Proposição número 514, 515, 516, 2018. Autor, José Francisco Machado Moreira. Proposição número 517, 2018. Autora, Amanda Correia Braga Pacheco. Matérias em pauta para a discussão do dia. Câmara Municipal de Itaperuna, 14 de novembro de 2018. Pauta para a 32ª reunião ordinária, do segundo período ordinário, da segunda sessão legislativa da Câmara Municipal, que será realizada no dia 21 de novembro de 2018. Expediente normal. Indicações de diversos vereadores. Matérias em pauta para a discussão do dia. Câmara Municipal de Itaperuna, 14 de novembro de 2018. O vereador vai ter a palavra nas breves comunicações. O vereador faz o requerimento, por favor. Solicito ao primeiro secretário que verifique se existe vereador inscrito para fazer o uso da palavra nas breves comunicações. Lembrando, alertando aos senhores vereadores que não cabe a parte nas breves comunicações em atendimento ao artigo 108 do Regimento Interno. Vereador Jaime Ferreira. Presidente Amanda, primeiro secretário Felipe, Moreira, segundo secretário, demais componentes da mesa diretora, meus colegas vereadores, funcionários desta casa, imprensa, escrita, falada, senhoras e senhores, seja bem-vindo à nossa casa. Presidente, se não me falha a memória, eu tenho falado muito aqui sobre os diabéticos, que nós temos em Itaperuna aproximadamente 9.000 diabéticos. E hoje, se não me falha a memória, é o dia 14 de novembro, é o dia do diabético. Então eu quero fazer uma solicitação ao nosso secretário de Saúde, já que, a partir de janeiro, nós vamos ter um orçamento melhor, para que o secretário estude a possibilidade, com a boa vontade que ele tem de fazer o melhor, para colocar uma casa especializada para o diabético. Até porque, senhora presidente, o governo estadual, principalmente, ele dá o remédio de graça, que é o principal, é o Gripage, para tratamento das pessoas pobres com o diabetes. Então a gente gostaria, quem sabe, pedir a Deus para ajudar todos nós e a boa vontade do nosso secretário de Saúde, para que no próximo dia 14 de novembro nós possamos inaugurar uma casa especializada para os 9.000 diabéticos. Posso até dizer que daqui a um ano
É uma doença que cresce todo dia. Eu acredito que não vai ser só 9 mil, talvez pode estar chegando na casa dos 10 mil diabéticos. E que nós pudéssemos, se for antes, muito melhor, né, vereador Nel? Mas se tiver difícil, vamos trabalhar, vamos estudar a possibilidade para que no dia 14 de novembro, exatamente daqui a um ano, essa casa pode ser convidada para inaugurar a Casa dos Diabéticos. Eu acho que vai ser uma coisa excelente para o nosso município. E, além disso, a gente vê, principalmente as pessoas mais carentes, às vezes ele está encontrando dificuldade, até mesmo em andar, em trabalhar, mas nunca fez o exame para saber. O dia que ele faz o exame, ele toma um susto. A glicose dele, que o normal é até 100, pode estar 180, 200, 300. Então, a gente, com essa casa, a pessoa, qualquer coisa que ela sentir diferente, ela pode ir lá. Ô, doutor, faz favor, faz o exame aqui. É 30 segundinhos, sabe a glicose de cada um. A glicose da pessoa, se tiver alta, imediatamente ele toma o medicamento. Eu acho que vai cuidar. Até lá, eu acredito, de uns 10 mil diabéticos no município de Itaperuna. E eu quero, mais uma vez, agradecer a atenção dos meus colegas. E a minha intenção é essa, junto com todos vocês, que eu tenho certeza que é a atenção de nós três. Procurar fazer as reivindicações que vêm de encontro, ajudar o nosso povo e, principalmente, o povo mais carente da nossa região. Muito obrigado, presidente. Vereador Nantes. Senhora presidente, colegas vereadores, funcionários dessa casa, Letícia, blogs que nos assistem, imprensa falada, escrita, Rádio 103, a todos os ouvintes, TV Itaperuna e a todos que nos prestigiam nessa noite, meu boa noite. Senhora presidente, que me traz nessa tribuna aqui hoje, que por liberação da senhora, secretária de governo, Francinei França Bombeiro, vem nessa casa aqui, segunda-feira, tentando amedrontar a gente, ameaçando, e aonde ele tentou querer escrachar nós aqui, a senhora deixou, a gente fica muito triste, que aqui é a nossa casa, e eu queria fazer um requerimento para tirar o nome dele da ata aí, porque ele veio aqui, porque a senhora deixou. Não foi nós, vereadores, ao menos os 5 que estavam aqui, o vereador Nel não estava, e nós não queríamos que deixar ele vir aqui, então eu quero fazer um requerimento para retirar o nome dele, que ele esteve nessa tribuna, e dizer para a senhora presidente, que naquela noite de segunda-feira a gente ficou muito triste. Eu queria que o vereador estivesse presente, mas não está, eu acho que ele está viajando, mas não está. Onde o vereador Glauber chamou nós de mentirosos pela reforma administrativa, mas quero dizer para a senhora que está aqui, nós estamos protocolando outra CPI nessa casa, mas agora não é contra o prefeito não, é contra essa casa, para nós saber da onde que veio o terceiro projeto de lei da reforma administrativa, porque nesta casa tem 3 projetos de lei, um que foi votado e o outro que foi alterado, e nós, como vereador dessa casa, a senhora fez uma resposta ao judiciário, e respondendo por nós todos, e onde eu, Moreira e Casalito, que na época brigamos mais aqui nessa casa pela reforma administrativa, fomos chamados de mentirosos. Então nós temos que saber da onde partiu esse terceiro projeto de lei que está nesta casa. Então, a CPI agora, em vez de ser contra o prefeito, vai ser contra essa casa.
para nós tentar moralizar e saber de onde que está vindo e de onde que está partindo as coisas erradas. Então, senhor presidente, fica aqui o meu recado. Nós vamos estar protocolando quarta-feira, que hoje já não dá tempo mais, já colhemos a assinatura. E quarta-feira nós estamos protocolando ao 12h30, 1h, nesta casa nova CPI. E ontem também fui abordado pelo vereador Paulo César, eu e o vereador Casalito, onde ele disse, inclusive eu marquei com ele, o vereador Glauber, desta casa, para nós dar andamento na CPI da ação social. E ele me abordou nessa casa e disse que era para nós ler primeiro o que nós estávamos assinando, não é isso, vereador? Porque nós estávamos assinando coisa errada, que a CPI não podia dar procedimento, porque está errada. Que nós assinamos como 2 carros, e eram 3. E está aqui, vereador Paulo César, no requerimento que está dentro dessa casa aqui, para nós abrir a CPI contra a ação social. 3 carros, aonde que passou na sua mão. São 2 Sprint e um Santana, ou um Siena. Está aqui, ó. E onde o senhor diz para nós que nós assinamos coisa errada. Nós já temos entrado em várias CPI aqui, todas elas têm problema através do senhor. E essa, o senhor arrumou mais um problema, mas só que esse problema não tem não, tá, vereador? São 3 carros aqui, ó. São 3 carros no valor de 270 mil reais anual, por ano. Aonde que dá 22.500 mensal. Você tem um carro desse, vereador? É uma maravilha, né? Acho que não dá prejuízo não, dá, meu pessoal? Será que esse carro dá prejuízo? 22 mil reais por mês? E essa casa não quer fiscalizar ainda? Isso é massacrar o povo demais. Aí o vereador, secretário de governo hoje, que era secretário de educação, vem para essa casa aqui me amedrontar o vereador, mas não vai me amedrontar não. Não vai me amedrontar não. O vereador está aqui, foi eleito para o povo, para fiscalizar. Para fiscalizar. E falar a verdade. Só que a verdade dói. Ele veio para essa casa aqui querendo amedrontar o vereador. Mas nunca. Ele pode me processar. Não estou ligando que ele me processe, não. Pode me processar, mas ele vai processar o vereador que está brigando pelo direito do povo de Itaperuna. Então, vereador, eu queria que estivesse aqui o vereador Glauber presente hoje, mas não sei por que motivo, ele inflamou todo aqui segunda-feira, e hoje, ele, se eu não me engano, ele correu da raia. Ele tinha que estar presente aqui, que ele tinha que ouvir. Que nós estamos aqui eleito para o povo, para trabalhar pelo povo, mas agora ser chamado de mentiroso é muito difícil. E a reforma administrativa, ela foi alterada sim. Nós temos documento em mãos. Só que o Ministério Público fez a parte dele, mandou para o Judiciário consultou essa casa. Esta casa aqui é uma casa de lei, a presidente respondeu para o Judiciário que estava tudo certo, que o vereador Nandes está mentindo. Mas agora nós vamos saber de onde está partindo a mentira. Porque nós estamos aqui para falar a verdade. Não estou aqui para mentir, não. O povo tem que saber para onde está indo o dinheiro. Um aluguel de carro por mês, 22 mil reais. Isso é um absurdo, gente. É um absurdo. Não tem cabimento isso. Aí eu pergunto, para onde que está indo o dinheiro da saúde? Para onde que está indo o dinheiro da educação? Aonde que está indo o dinheiro da ação social? Aí ele vem aqui falar que nós chamamos eles de ladrão. Nós não estamos chamando de ladrão, não. Nós estamos querendo saber aonde que foi o dinheiro. Eu acho que o dinheiro está sendo mal distribuído. Então, por isso que nós estamos abrindo outra CPI. Nós temos que fiscalizar. Nós temos que mostrar para a população o que está acontecendo no nosso município.
E hoje, cabeça fresca, tranquilo, eu sei que eles tentaram massacrar nós aqui segunda-feira, mas eles não vão massacrar não, eles não vão nos amedrontar não, que nós vamos partir com tudo. Nós temos que descobrir aonde que está indo o nosso dinheiro e está aqui nessa tribuna aqui, mostrando para vocês aonde que está indo o dinheiro. E o secretário pode ter certeza, que a justiça tarda, mas não falha. A hora vai chegar. Não adianta ele querer amedrontar o vereador Nandi, não, que ele não vai amedrontar, não. Se ele tiver que fazer alguma coisa com o vereador Nandi, ele vai fazer, mas brigando pelo direito do povo. Eles vão fazer alguma coisa brigando pelo direito do povo, que foi eleito para fiscalizar e vai fiscalizar até o final. É só isso, senhor presidente. Muito obrigado e uma boa noite a todos. Vereador Moreira. Senhora presidente, minha diretora, demais vereadores, povo que está presente, blog, Adilson Ribeiro, rádio, 103, Toga Batalha, TV, funcionários, visitantes, enfim, boa noite a todos. Senhor presidente, primeiramente quero solicitar ao secretário de Obras e ao governo um assunto muito importante, porque lá do bairro São Mateus, eu até gostaria que o vereador Nel, que é do bairro, Nel, assinasse comigo. Rodando por lá hoje, na rua Sebastião, rua Geraldo Vasconcelos, Iracema Vasconcelos, Astor Júlio Pobel e outros adjacentes, lá, Nel, próximo está fazendo um loteamento muito bem feito, até vai crescer o bairro de São Mateus, e com isso tudo que é de bom para o município de Brasil. Mas acontece que na chuva de 15 dias atrás, ali toda a região foi tomada de lama, você sabe muito bem disso. Limparam, de imediato eu falei com o Eduardo, é uma quinta-feira, uma sexta-feira, ele providenciou aquilo de maneira sucinta. Mas o que acontece? Os bueiros, né, estão todos obstruídos. A lama adentrou dentro da rede fluvial e se der outra chuva, não tem para onde a água escoar. Então, diversos moradores me pediram, mas, pelo amor de Deus, manda limpar antes que... E não limpa com a mão, com a enxada, não. Vai ter que entrar com o caminhão vacol, porque são bueiros, estão todos entupidos. Infelizmente, em Itaperuna, a rede de água, a rede de esgoto, ela é junta com a rede fluvial. E aquilo vai voltar indicado, que a lama do Barro Vermelho adentrou aquilo ali e não tem como tirar. Eu creio até que o senhor que está fazendo loteamento tem que ser chamado para ver sobre isso. Porque vai descer mais terra, está escavando mais, ali a parte é elevada, a terra está solta, qualquer terra que eu ouvir, qualquer chuva que eu ver, vai trazer um desconforto e prejuízo para os moradores daquele bairro São Mateus, lá do próximo ao vereador Nel. Senhor presidente, quanto à reunião de quarta-feira, que nós tentamos falar, segunda-feira, perdão, quarta é hoje, que viu o vereador França aqui nessa casa, eu, a princípio, e demais colegas vereadores, não temos nada contra a pessoa do França, mas nós somos contrários à presença do França aqui nesse plenário. Uma, que ele veio rebater assuntos que é da Secretaria de Estado da Educação. Ele já não é mais secretário, ele tinha que vir na ocasião que ele era secretário. Sabíamos que ia haver aquele atropelo, aquele desconforto, aquelas conversas. E ele veio aqui para atacar alguns vereadores. Mas tem vereador do governo que não foi atacado por ele. Tem vereador do governo que mandou ele para o banheiro e ir embora e não falou nada. Então a intenção dele é vir aqui e falar mal de quem está na oposição. Eu tive a coragem, pelo que eu vi, senhor vereador, de mim eu nunca atropelo ninguém, não falo de ninguém. E ele me respeitou e eu vou respeitar ele. O que eu estou falando aqui, que isso aqui é uma casa de lei, é casa do povo, está certo. Mas aqui tem uma casa de respeito. Ele passou por cima do regimento interno, da lei orgânica, da Constituição. O que é falado aqui na tribuna é lei, Jânio. Ele foi lá fora até me abriu um processo. Mas a minha palavra sua de qualquer aqui dentro é lei. Nós temos esse parecer de direito. Se alguém que falou maltratou ele, quem vai na justiça lá e pune, e chama atenção e abre um processo contra o vereador. Aqui é casa do povo, nós não fomos respeitados. Eu falo, eu tenho muito cuidado, muito carinho quando eu vou falar de alguém aqui. Então, foi dizer assim, a questão do kit das merendas, eu não sabia. Olha,
quem era o ordenador de despesa da educação é o secretário. Ele coordena a despesa. Ele tem uma equipe que faz todo o trabalho para ele, mas no final a palavra e a assinatura é dele. Se ele não fez isso, me perdoa. E me parece, o Casalito, que o Rogerinho deu uma entrevista ao Adilson Ribeiro, dizendo que no dia que teve toda essa mudança toda, que estava perto e não sabia, que falou assim, assinado também tinha que assinar. Ora essa. Foi contigo, né, vereador? Que tinha assinatura, então ele ia assinar. Eu quero ver. Se eu não lembro para você ver erro, meu pai pode ter assinado, minha mãe, se tiver erro, eu não assino. Não, vão retificar isso com certeza aqui hoje. A educação trouxe de hoje para acessar uma matéria de educação que houve erro. De imediato, o vereador Gêmeo, como relator, pediu que a Maria voltasse. Então, o Fran dizer que ele não tem conhecimento, me desculpe. Ele é um cara estudado, universitário, professor de muito boa estima. O pessoal elogia o Franz. Os meus filhos foram alunos deles. Ele é militar, que todo mundo tem zelo pela função que ele tem. Foi um vereador autêntico essa casa que brigou muito naquela ocasião, que era a oposição. Agora, quando pega uma parte e dizer que não tinha conhecimento, sendo ordenador de despesa, que me desculpe. E ele falou que a rede estadual mandou de 1.500 alunos para o município. Pelo que eu soube, são 350 alunos. Não foi 1.500 alunos que vieram para o município. Eu comprei kit porque tem 6.300 alunos, 11 mil kits. O material do ano todo muda. Hoje o mundo está moderno. Você pega um celular e hoje, daqui a 6 meses, ele está defasado. Tem que ser um outro modelo. Senhor presidente, quanto à questão aqui da senhora, da resposta que a senhora deu à justiça, com todo respeito à senhora, a senhora induziu o judiciário ao erro. Porque a juíza respondeu para nós, que tinha o prefeito Alfredão tinha feito um impacto financeiro, que não tinha feito um impacto financeiro. E o Alfredo não fez impacto financeiro. Então, para a juíza, eu não culpo a juíza não, porque ela está se baseada em resposta dessa casa e do Ministério Público da gente. O prefeito Alfredão não fez nenhum impacto financeiro. Né? A juíza alegou que fez. Outra coisa, essa resposta só deu na pessoa exclusiva da senhora. Eu não fui consultado e não sei se nenhum colega foi consultado para isso. Então, só está respondendo para essa casa, mas eu quero que conste em ata. Eu não estou de acordo e não me represento para a senhora nesse processo. A senhora pode responder processo que o vereador que a senhora mandou um ofício ao juiz que a reforma, que o documento é correto. E não está correto. Tanto é que tem 3 processos. E não é que pegou o processo e disse, não, tem erro. Nós descobrimos, eu, Casalito Nandi, descobrimos 8 ou 9 erros. Um artigo foi todo tirado, se não me engano, o artigo 27. E nós falamos, tem erro. O senhor prefeito reclamou lá, vocês fizeram erro, agora se vira. Foi o que foi com o vereador Rogerinho, que está na resposta do Rogerinho. Ele está na sala, não quer nem saber, porque vocês consertam. Consertar o que? Se não botou o que é aquilo, que era lei. Se você pegar os 3 projetos, aqui entraram 3 projetos da casa. Se você pegar um por um, todo mundo tem erro. Adjunto, para assessor jurídico. Não é erro assim, banal, não. É tirar o artigo 27, questões de em rádio. Então, senhor presidente, a senhora agiu de forma exclusiva e isolada. Induziu o judiciário ao erro. Portanto, com todo respeito à senhora, não me representa nessa resposta. Eu quero que isso conste em ato. Tá? Eu tenho certeza que a juíza também não errou, ela se baseou na resposta que foi da Câmara. Eu não estou culpando a justiça. Tá? Nós denunciamos. Daqui a pouco, eu, Casalito e Nandi vão se chamar de bobo. Vão ser condenados porque nós levamos. Ora, a gente quer criar atrito no governo? Nunca. Nós demonstramos, não tem recurso. E como de fato está aí, ó, falta pagamento, falta tudo. E outra coisa que o Glauco falou na rádio, tem o dia de responder, que o vereador Moreira, Casalito e Nandi votaram para caçar ele. Nós votamos sim, eu não fujo a raia, não. Agora, nós olhamos lá atrás. Você, vereador, você não tem direito de caçar um colega. Só quem tem é a mesa diretora e o partido político. E o Nandi só não viu caçado. Mas só não foi afastado, Nandi, porque entrou aqui o Paulo Sérgio, que é oficial de justiça, e segurou. E você não foi caçado. Não foi afastado, porque caçado não era. Você ia ficar 30 dias fora dessa mesa.
E nós unimos isso. Falaram, ô vereador, você não tem direito, só a mesa diretor que pode caçar o Nandi ou o partido político. Ele não ouviu isso a gente. E não foi Israel, não. O PP, não fomos nós que pedimos para caçar o vereador. O PP, que entrou com um processo aqui dentro para caçar o vereador. E esse processo está em andamento, não está morto, não. Então, aquilo que eu faço, eu assumo. Nós demonstramos aqui ali unidade. Eu, Nandi e Casalito. Então, eu quero, presidente, o que eu falar nessa casa, consta em ato, de forma bem clara quanto à questão da resposta da senhora presidente ao judiciário, dizendo que aquela lei que foi votada é a verdadeira, e não é. Se você pegar artigo, folha por folha, e comparar, nós encontramos rapidamente ali 8 ou 9 erros. Um artigo foi suprimido. É só isso. Muito obrigado. Vereador Casalito. Senhora presidente, alô, senhora presidente, senhores vereadores, companheiros presentes. Senhora presidente, eu quero falar aqui a respeito do França, que teve nessa casa. Respeito o França como pessoa física, mas no momento que ele estava aqui nessa tribuna, que ele se dirigiu ao vereador Nandi, ao vereador Sinei e ao vereador Wellington, eu achei errado, da forma que dirigiu a palavra até os vereadores. Parecia até um 14º vereador. Eu respeito o secretário. Tanto é que nós poderíamos fazer 2 perguntas ao secretário. Eu tinha 2 perguntas para fazer. Uma é para saber se o kit escolar foi pago. Ele nem respondeu, porque o kit escolar não foi pago. A segunda é para saber quantos jornais foram entregues. Só 3 jornais foram entregues para as 3 empresas interessadas. As demais não receberam jornais. Nós temos um empresário de Itapiruna aí que fazia o kit na época por 1.100.000, 1.200.000, a metade do preço. Liguei para ele segunda-feira, às 6h25, 18h25. Eu conversei com ele, está no telefone ali, a hora que eu conversei com ele. Faria por 1.200.000, mas não fui convidado. Quando eu soube, já tinha acontecido. Então está errado. Ele não pode dirigir para pessoas vereadores como ele dirigiu, com a falta de respeito com os nossos colegas. Respeito como pessoa física, mas como pessoa jurídica, ele fez errado em fazer isso com vocês. Ele está errado, ele não pode fazer isso. E quero dizer mais, senhora presidente, que o processo não acabou, não. Tem um agravo, ele foi liberado, sim, mas o processo continua. Eu quero ver o que eles vão fazer quando for fazer o kit escolar do ano que vem. Eu tive com a secretária de Educação, eu falei, ó, vai bater na sua mão, secretária de Educação. Eu tenho um kit por 1.200.000 de gente aqui de Itaperuna, que vai ficar aqui o recurso. Falei com ela, lê o processo, que a senhora vai fazer justiça em comprar um kit escolar, a mesma quantidade, por 1.200.000. Aí, senhora presidente, a gente parte para o Glauber. O Glauber, ele veio nessa tribuna, e parece que foi uma coisa combinada. Bateu no Nandi, bateu no Sinei e bateu no Hélio. Aí parece que eles não se contentaram com isso, querendo me atingir, mas eu fiquei muito tranquilo, de repente explodindo para cima do vice-prefeito, e com tudo aquilo que ele falou, que não me interessa se ele não gosta do vice, se ele acha que o vice é mentiroso, isso é problema dele, isso é a opinião pessoal dele. Ele começou a atingir o lado pessoal do vice-prefeito. E ele deixou uma coisa no ar, senhora presidente. Ele deixou uma dúvida no ar. E eu, como vereador dessa casa, não como irmão do vice-prefeito, que eu faria para outro, eu fiz um requerimento que diz o seguinte: requeiro da presidente dessa casa, que na hora interrompeu a fala do vereador Glauber, acredito que a senhora até interrompeu para evitar problema, porque ele foi muito mal educado. A senhora convidou uma autoridade nessa casa, e ele aqui nessa casa como vereador, ele não respeitou a autoridade que estava aqui, quietinho no canto dele. Então a senhora parou a reunião e interrompeu a fala dele, do vereador Glauber. Pessoa básica, na reunião de dia 12/11, em seu discurso. Quando na oportunidade, falava a respeito do vice-prefeito Itapiruna.
que deu o tempo necessário, eu quero que a senhora dê o tempo necessário ao líder do governo, ele não está aqui hoje não, na próxima reunião, para que termine o seu raciocínio da reunião passada, dia 12, anterior, que foi interrompido quando ele dizia que, exaltado, ele diz: o vice-prefeito saiu do governo, senhora presidente, do prefeito Marco Vinícius, porque mudou a licitação do lixo. Que é isso? O que esse vereador está querendo? Vai na cidade aí, está todo mundo perguntando o que houve com a licitação do lixo. Nem licitação teve. Nem licitação teve. Então eu quero que ele venha nessa casa aqui e explique que ele aqui ofendeu a idoneidade do vice-prefeito. Então ele tem que vir aqui dar uma explicação, porque eu quero saber e o povo de Itapiruna também quer saber. E disse mais, senhora presidente, ele foi longe. Logo depois ele deu uma entrevista para o nosso companheiro Adilson Ribeiro aqui nesse plenário. Ele esperou todo mundo embora para sair. Aí depois que todo mundo foi embora, ele veio e deu uma entrevista ao nosso companheiro Adilson, que disse o seguinte: que se a presidente da casa deixasse ele falar mais um pouco, o vice-prefeito poderia ir até as vias de fato, senhora presidente. As vias de fato, senhora presidente. Olha só, então ele tem alguma coisa muito grave para falar do vice-prefeito. Vem, vereador Glauber, você está me ouvindo? Vem e fala aqui para todo mundo saber o que ele fez. Vem e fala. Se o senhor quiser, eu dou a resposta para o senhor agora nessa casa. Sabe o que ele fez? O prefeito de Itapiruna, o senhor Marco Vinícius, deixou a empresa de lixo sem pagar, vocês lembram disso? Para pedir demissão, para sair do governo. Que eu não queria ela, sabe por quê? Porque era só R$790 mil. E a empresa tinha, me parece, quase 170 funcionários, 14 caminhões, 2 uma rescavadeira, enxadeira. Fazia o trabalho de lixo, limpeza, poda de árvore, esgoto. Ele fazia tudo, pintura de calçamento, fazia tudo por 790 mil. Mas o prefeito não queria de 790, ele queria uma que ficasse no valor de 1.300, 1.400.000, como está hoje, que ele fatiou. Hoje, o lixo já tem um preço, quando vai fazer lá o lixão, a máquina vai espalhar, tem um preço. Se vai podar água, é outro preço. Você juntando tudo, 1.300.000, 1.400.000. Então o vice-prefeito estava trabalhando errado, Hernandes. Sabe por quê? Porque ele queria um valor menor, mas o prefeito queria um valor maior. Então o senhor vem cá e explica isso aqui que eu quero saber como vereador. E o povo de Itapiruna quer saber o que o vice-prefeito fez. Porque o senhor devia ter coragem antes de ter denunciado antes se fez alguma coisa errada. Então não é na hora que o senhor está com nervosinho aqui e vem falar que não. O senhor sabe que o kit escolar fica por 1.200.000. Por que o senhor não briga com o kit escolar? O vice-prefeito ficou 4 anos com o governo. Agora, senhor prefeito, ele saiu, não quis mais. Não quis, o vereador Glauber, fala para o senhor, porque ele não concorda de um kit nesse preço, porque ele não concorda no lixo que está quase 1.400.000, é por isso, vereador, porque ele não concorda. Então não tem ninguém aqui honesto e idoneidade, isso aí é o senhor que está falando. Ele faz o trabalho dele com seriedade. Se ele não ficou com o governo, é porque o governo não cumpriu aquilo que ele falou que ia cumprir. É passagem, é comida R$1, enganou todo mundo. E digo mais, senhora presidente, a questão da reforma, vem lá de baixo errado, sim. Vou dizer por quê, senhora presidente, está aqui, ó. O primeiro projeto votado nessa casa, tinha um gabinete no artigo 22 do vice-prefeito. Nós pedimos para devolver a matéria para tirar o artigo 22. Essa é a primeira matéria. Conste ata essa matéria. Essa é uma matéria. Porque a presidente sempre foi muito caprichosa e dá conta da matéria para a gente. Essa é a primeira matéria. Então ela foi lá embaixo, está registrada em ata. A segunda, aí desceu. Essa que está aqui ficou lá. Mas a minha cópia ficou comigo e ficou com todos os senhores vereadores. Essa é a primeira. A segunda veio, constou na ata como a primeira. Constou na ata. Então, se uma desceu e a outra voltou, quantas matérias tem que ter? É fácil de fazer a conta. 2 matérias. Aqui desceu e aqui
Voltou. Certo, vereadores? Mas só tem que eu fiz o requerimento, vereador Lantigo, feito o requerimento para pedir a segunda matéria, fiz o requerimento para saber da que foi publicada. Aí apareceu a terceira matéria, que foi sancionada pelo governo, mandou para essa casa sancionada, que está completamente diferente das outras duas que tem aqui. Ó. Não precisa nem de fazer conta. Nem de fazer conta. Primeira matéria, segunda matéria e terceira matéria sancionada por ele. Como pode ter 3 matérias se só 2 vêm nessa casa? Então é isso, vereador Glauber, que o senhor tem que conferir, corrigir, conferir. É o kit escolar, vereador Glauber, que o senhor tem que conferir. É o lixo que o senhor tem que conferir. O senhor falou em licitação. Ah, quando dá licitação do lixo, vereador, nem licitação teve. Nem licitação, cansei de pedir o senhor, que nós somos 6 vereadores, vem para cá, que nós queremos saber do governo por que ele não fez licitação do lixo até hoje. E o senhor vem falar de licitação de lixo? Não teve licitação não, vereador. Que licitação de lixo que teve? Então, na hora que o senhor vir para cá, o senhor vem documentado e fala a verdade. Eu estou querendo aguardar o senhor aqui, para o senhor falar o que o vice-prefeito fez agora licitação de lixo, se nem licitação teve. O senhor tem que respeitar as pessoas que vêm nessa casa. E o requerimento está pronto. E eu exijo do senhor uma explicação para esse vereador, para a Câmara Municipal e para o povo de Itapiruna que está esperando. O senhor engasgou. Ah, presidente, cortou a minha fala, porque se eu posso falar o resto, eu ia falar, fala, vereador. Fala o que o senhor sabe, que eu estou aguardando. Só isso, senhora presidente, muito obrigado. Vereador Wellington. Boa noite, presidente, Amanda. Uma boa noite aos ilustríssimos senhores vereadores, aos funcionários dessa casa, a 103 FM, a todos os ouvintes, todos os blogs, e em nome do Miguel Gomes, que é da diretoria do Movimento da Direita Itaperuna, cumprimento a todos do plenário. Uma boa noite a todos. Eu gostaria de fazer um agradecimento ao DENIT, que já começou a recuperação asfáltica na BR que corta o município. E eu gostaria de fazer também um pedido, mais uma vez, um ofício ao DENIT, e conto com a assinatura de todos os vereadores, quero reforçar um pedido que eu fiz aqui nessa casa, que é o radar ali na entrada do Bambuí, ali próximo ao cemitério Vale das Orquídeas. Aquilo ali o local está perigosíssimo, aquela entrada para o Bambuí ali, pessoas também que chegam para velar os seus entes queridos, e a saída ali, tanta chegada como a saída ali, é muito perigosa, ele precisa de um radar ali. E necessita de muita urgência, que já ocorreu várias mortes. Então, antes que aconteça mais alguma, a entrada e a saída do distrito do Aré. Precisa de mais ali, tanto na entrada como na saída do distrito do Aré. Já houve várias mortes ali. Talvez, se tivesse esses radares, eu tenho certeza que evitaria muitas mortes que aconteceram ali. E eu gostaria também de pedir ao secretário de obra, Eduardo Todo, vários moradores me procuraram e tudo, e gostaria que o vereador Nel assinasse comigo esse requerimento. A rua Ernestina Gomes, na Vinhosa ali. O estado daquela rua ali está crítico. Crítico, mais crítico mesmo. Sei que todas as ruas estão em estado crítico da Peruna, mas ela ali, quando chove, não tem nem condição do morador sair dentro de casa. Então, que o secretário olhasse ali com carinho ali para ver a situação daquela rua ali. E eu gostaria de falar um pouco aqui sobre a vinda do ex-secretário de Educação França nessa casa, e hoje secretário de governo. Ele alegações dele, que ele foi na rua aí, o comentário geral, a alegação dele, que foi inocentado. Só que tem o seguinte, o desembargador Plínio Coelho, que derrubou o afastamento do ex-secretário da Educação França através de um agravo de instrumento,
através de um agravo de instrumento. Mas ele só derrubou o afastamento. As investigações continuam a todo vapor e o processo continua. Então não há ninguém inocente ainda. Isso quem vai inocentar, se tiver algum inocente, é a justiça. Então, o vereador França está sendo investigado, juntamente com Alex Quadra está sendo investigado, e vários outros nesse município estão sendo investigados. Os processos continuam sim, e não adianta vir aqui para essa casa tentar me amedrontar, tentar querer achar que eu vou me intimidar, que eu não vou me intimidar nunca, porque eu fui eleito pelo povo e aqui estou representando o povo. Enquanto eu estiver aqui nessa casa, eu falarei a voz do povo, falarei o que eu vejo na rua, o que eu vejo o sofrimento das pessoas na rua, o que eu vejo esses kits escolares superfaturados. Tanto é que se não fosse para a justiça, se a justiça não tivesse entrado em ação, teria pago esses kits há muito tempo, esse dinheiro teria sido desviado. Esse dinheiro seria desviado. Porque se tivesse pago, ninguém ia ver a cor desse dinheiro. Quem ia pagar era o povo itaperunense que ia pagar por isso. Pagar caro. A alimentação nos colégios, as creches, nós sofremos tanto. Tivemos até reuniões aqui, com as creches, várias vezes as diretoras das creches estiveram aqui nessa casa, sofrendo demais com atraso de pagamento, com uma vergonha, um atraso de pagamento com as creches. Merenda nem se fala, porque não colocava nada dentro das creches, porque eles colocaram dentro das creches lá foi melancia, uma vergonha com as crianças, uma vergonha com as crianças do povo de Itaperuna, as crianças de Itaperuna sofrendo dentro dos colégios, dentro das creches. Não há justificativa. Não há justificativa para isso, porque eu sou um fiscal do povo, juntamente com os vereadores aqui, ó, fiscal do povo. Fomos eleitos para fiscalizar, para legislar, criar projeto e fiscalizar. Olhar pelo povo itaperunense. E eu, nos novos vereadores, fizemos a nossa parte, fomos para dentro dos colégios e constatamos o sofrimento daquelas crianças. Se nós não parte para cima, se nós não vamos atrás mesmo, não vê a situação e não cobra, eu estaria até hoje aí, ó, com aquela merenda em péssima qualidade, as crianças sofrendo. Muitas dessas crianças só têm essa alimentação durante o dia. Então é uma vergonha muito grande. Não adianta que eu não vou me calar. Eu estou aqui representando o povo, o que eu vejo de errado, eu venho aqui para essa tribuna e cobro e falo, e vou continuar brigando pelo povo. Eu fui eleito para mim trabalhar pelo povo. Então eu sou fiscalizador do povo e estou em prol do povo aqui nessa tribuna. Essa tribuna é a voz de vocês, de todo o povo itaperunense. Eu sempre falo isso, não só aqueles que votaram em mim, todo o povo de Itaperuna. Eu represento o povo de Itaperuna, a toda a população. Então não adianta, senhor França, vir para cá tentar intimidar o vereador Wellington, tentar intimidar o vereador Nandi, tentar intimidar o vereador Sinei. Não adianta. Muito engraçado, você tentou intimidar os vereadores de oposição. Como é que o senhor não tentou intimidar o vereador de governo? O vereador de governo, o senhor não tentou intimidar ele, não. Só tinha que ter intimidado ele também. Por causa de que será que o senhor não fez isso? Por causa de que o senhor não fez isso? Então não adianta. Estou aqui representando o povo de Itaperuna. Vejo, sim, confio no Ministério Público de Itaperuna, confio na Justiça de Itaperuna, confio no juiz dessa cidade, confio na CPI que está aberta aqui nessa cidade, aqui nessa Câmara de Vereadores. Vereador Sinei é o relator dessa CPI, vereador Nel é o presidente dessa CPI, e vereador Marquinhos de Retiro é a vogal nessa CPI. Eu confio nessa CPI também dos carros. E eu quero dizer para todos vocês do movimento do Direito de Itaperuna, abre o olho porque vocês trabalharam, vocês foram à luta,
trabalharam com toda a determinação para, tanto como presidente, tanto como o governador, com uma vitória expressiva, mas eu tenho certeza, se o prefeito não tivesse envolvido agora nesse segundo turno, nessa eleição, o Wilson ganharia com mais de 90% dos votos. E Itaperuna ia ficar na história uma votação para governador. Seria mais de 90% dos votos. Eu falo por isso que dentro da minha casa, eu votei no Wilson no primeiro turno, votei nele no segundo turno, mas meu filho está aqui. Não votou no Wilson pelo prefeito, minha mãe não votou, e vários outros da família não votaram, e vários amigos não votaram, porque infelizmente interferiu nisso daí em vários votos. Poderia ter tido muito mais. E poderia ter tido muito mais, e vocês abrem o olho porque está tentando enganar esse governador, como ele ajudou, que ele foi o fundamental nessa vitória aqui em Itaperuna, e não foi. Ele apoiou governador, para governador apoiou o Garotinho, como o Garotinho não conseguiu ir adiante, foi afastado, não teve como ir adiante, o Garotinho apoiou o Romário, ele apoiou no primeiro turno o Romário e teve a cara de pau de ir lá no Rio de Janeiro e falar que deu 58% dos votos de Itaperuna no primeiro turno por Wilson. Mentira, ele apoiou o Romário no primeiro turno. Então o governador precisa de saber disso. Depois, no segundo turno, se diz ter apoiado, entre aspas, esse governador, e na verdade ele atrapalhou esse governador. O governador poderia ter mais de 90% dos votos da Itaperuna e não teve. Ia ficar na história da Itaperuna com mais de 90% dos votos. Desde já, uma boa noite a todos. Vereador Sinei. Senhora presidente, boa noite. Componente da mesa diretora, senhores vereadores, funcionários dessa casa, representantes da direita, filho do nosso amigo Claudinho, falecido, uma boa noite. Quero primeiramente, presidente, falar que hoje nós recebemos aqui nessa casa a secretária de Educação. E no ano passado nós fizemos vários requerimentos, e inclusive tivemos com França, na época era o secretário, e falamos sobre a JT. Os professores que faziam a dupla jornada, elas ganhavam mais ou menos R$650 por fazer isso. Se o mesmo trabalho do contrato fazia isso. Então, está chegando nessa casa, está nas comissões, um processo, um projeto que veio de lá, um pedido, foi um requerimento nosso, nós lutamos por isso, e a partir do ano que vem, a JD irá ganhar R$1.350. Então, é uma conquista, uma vitória, essa Câmara cobrou, a gente cobrou, e graças a Deus, os profissionais da educação vão ser reconhecidos nisso. Espero que os profissionais agora, como vai ser essa seleção, quem queira fazer, então vocês ficam atentos aí, para que não sejam pessoas beneficiadas de acordo com a vontade dele. É para os educadores da Secretaria de Educação, os professores. Quero também falar, presidente, que hoje semana a gente viu, até a secretária falou que hoje também está vindo para a matéria suplementar, para poder adquirir 2 ônibus, mexer no orçamento. E todas as matérias que o prefeito mandou para essa casa, todos os vereadores para suplementações, para o bem do município, todos nós votamos. E a gente fica assim, um pouco chateado, porque quando chegam os equipamentos, chegou 5 carros de matéria que nós votamos aqui, matéria orçamentária de suplementação, nenhum vereador é chamado para ir lá na entrega dos carros. O prefeito não tem nada com isso, senta no carro e quer dirigir ainda, dando de palhaço para a população. Então a gente fica indignado disso. Na hora de votar orçamento, na hora de vir aqui decidir, são os vereadores, junto com a presidente, toda a Câmara que decide a suplementação para ajudar o povo. Mas na hora de vir cá entregar os carros, nenhum vereador é chamado, é convidado para ir lá, só vai lá quem o prefeito quer. Então a gente vem fazer esse desabafo aí, senhora presidente, e pedir à senhora que possa chamar a atenção do Poder Executivo sobre isso. Porque na hora de votar a suplementação é para comprar ambulância, comprar carros, comprar ônibus e fazer outras coisas, nós estamos aqui à disposição. Mas na hora que chega os equipamentos, a gente não é nem avisado. A questão do França, igual o vereador falou aqui, ele veio nessa casa querer corrigir o vereador. Nós sabemos do nosso compromisso, nós sabemos da nossa função aqui, nós sabemos do nosso direito parlamentar. Então eu quero dizer a ele, se ele, por acaso, nós falamos alguma coisa aqui que ele não ficou satisfeito, que ele procure justiça. Entendeu? Nós não concordamos
Essa atitude de protocolar de ter vindo aqui é da presidente, não é de nenhum vereador, a gente não concordou com isso, porque ele não tem moral nenhuma administrativa para vir chamar a atenção dos vereadores. Porque um secretário que compra kit escolar subfaturado, que deixa aluno sem merenda, faz contrato emergencial fraudulento, igual foi feito, ele não tem moral nenhuma administrativa para chamar a atenção de vereador. Então, como eu falei na minha rede social, ele questionou isso, ele questionou duas coisas. Uma que eu chamei de palhaço. Eu falei que isso aqui ia virar um picadeiro e virou. Quem ficou assistindo lá de fora viu a vergonha que passou aqui dentro. Vereadores com vice-prefeito, agressões verbais, vereadores com vereadores e a confusão toda. Então não era isso que a gente esperava. Quando nós ganhamos uma eleição de vereadores, não era isso que a gente projetava para a nossa vida. Não era esse o nosso sonho. Mas, infelizmente, algumas coisas acontecem no decorrer do mandato que a gente tem que encarar, tem que enfrentar, mesmo não concordando. Igual ele veio questionar aqui a questão de ser secretário afastado. Ele não está afastado hoje porque ele conseguiu eliminar. Com um desembargador deu a eliminar ele, mas não é a decisão judicial ainda. Então, mas ele foi secretário afastado. Primeiro secretário da história do município afastado. Então, ele como secretário é uma vergonha para esse município. Então, não vem querer aqui corrigir vereador. Então, é essa aí o desabafo que eu falo sobre isso. A questão igual estão falando hoje, sobre a reforma administrativa. Na minha opinião isso foi um conluio. O procurador adjunto pediu para a presidente, ela mandou um ofício para lá, inocentando o prefeito, esse adjunto anexou o projeto, anexou o processo, e a juíza certamente, agindo corretamente, dentro da sanidade dela, ela estava certa em inocentar o prefeito. Porque se a Câmara falou que a matéria que foi votada aqui é a mesma que o prefeito sancionou, então não tem dúvida. Só que o que acontece? Nós sabemos muito bem que a matéria que nós votamos não foi a mesma que foi sancionada. Primeiramente, eles mandaram para cá o projeto da reforma administrativa. No primeiro projeto tinha mais de 80, quase 100 alterações que não eram de acordo com essa casa. Eu lembro que a presidente e o outro vereador, inclusive o Glauco, que mais brigou aqui, ficou em cima, organizando, tirando, que tinha muitas coisas erradas ali. Eles acusaram demais o ex-secretário de administração, que ele fez aquilo para ele mandar no município. A gente sabe da história, como aconteceu aquela história. Muito bem, essa Câmara devolveu ao governo. Imediatamente, passou uns dias, o governo mandou essa matéria para cá. Foi entregue cada um vereador a cópia da lei. A primeira está guardada comigo e foi devolvida. A segunda está guardada comigo. A segunda matéria que foi entregue aos vereadores, que nós lemos, que nós votamos, não é a mesma que foi sancionada. Isso eu tenho certeza. Agora, como os vereadores falaram, foi protocolado agora uma CPI para a gente poder saber aonde está esse erro. Então é a gente que nós queremos saber, porque lá fora a população espera da gente. Porque isso foi uma coisa muito falada em 2017. O que houve com a reforma? Cadê a reforma? Cadê a CPI? Cadê a CPI? Então, eu não sei o que aconteceu com isso. Nós queremos saber aonde está o erro, quem foi o maior beneficiado por isso. São as coisas que nós precisamos saber. Como é que a gente vai saber isso? Só abrindo um processo investigativo. Então, é por isso que nós protocolamos nessa casa, os 6 vereadores de oposição, para a gente poder protocolar. Eu acho que esse ano nem abre a CI, falta pouco tempo para acabar, nós temos 5, 6 reuniões, mas ano que vem a gente vai dar uma solução à população, vai dar uma explicação à população, porque eles também aguardam isso. Não pode, nós somos guardião da lei, representante da lei, e deixar isso acontecer. A lei que nós votamos, e foi um erro ter votado aquele projeto, eu reconheço isso e votei no projeto, foi um erro, porque várias coisas que o GT não fez, mas a lei que nós votamos não foi a mesma que foi sancionada. Como o vice-prefeito falou na entrevista, que ele, quando teve algumas alterações, o prefeito se vira e muda isso. Qual seria o certo do prefeito? Já que ele tinha maioria, mandava para cá um projeto de lei para mudar o que ele queria. Não mandar autorizar, fazer igual aquilo. Foi muito estranho que você ficou 30 dias na casa e depois foi para sancionar. Então, o que eu tenho certeza, que eu tenho um documento mostrando que o documento que me entregaram não é o mesmo que foi sancionado. Isso eu posso garantir. Agora, onde está o erro, nós sabemos hoje que não está no executivo, porque ele já foi inocentado. Então, nós queremos saber onde está o erro. Com mais, uma boa noite a todos vocês, que Deus abençoe e um bom feriado. Vereadora Amanda.
Mais uma vez, boa noite a todos. Quero cumprimentar a senhora Letícia Goulart. Muito prazer, muito obrigada por estar aqui, tá? Seu pai sempre foi um querido e muito bem-vindo nessa casa. Para quem não sabe, ela é filha do senhor Cláudio Gouveia Goulart, tá? Muito querido por nós, sempre estava aqui presente nas sessões, muito me alegrava. Também o senhor Miguel Gomes representando, né, uma equipe que está aqui do Itaperuna. Peraí, deixa eu pegar um nome aqui. Qual é o nome, vereador? Movimento Direita Itaperuna. Muito prazer tê-los aqui conosco, tá? Quero cumprimentar a todos os senhores vereadores, aos funcionários da casa. E quero começar aqui com uma moção de felicitação ao nosso querido amigo e colega vereador Marquinhos. Ele teve uma filha, né, mais uma, a esposa dele ontem ganhou um bebê, e também o nome é Liz, xará da minha filha. Marquinho, quero estar aqui indicando a você uma moção de felicitação pelo nascimento da Liz, e convido a todos os senhores vereadores para estarem assinando aqui conosco essa moção de felicitação. E quero estar, depois nas explicações pessoais eu posso falar um pouco melhor até outro dia. Quando estão falando, se referindo, o vereador Cinei, alguns vereadores, quando se referem à reforma administrativa dessa casa, a única resposta que eu dei, eu não dei uma resposta que inocentasse o executivo ou que inocentasse a Câmara em nada. A única coisa que eu fiz foi tirar uma cópia do processo integral que a Justiça pediu, o processo integral da Câmara, e enviar ao Executivo que juntasse, fizesse o processo e enviasse para a Justiça. Então, eu não fiz nenhuma documentação na qual inocentasse algum órgão. Eu fiz apenas a cópia de um processo que consta na Câmara. E, por falar dentro dessa reforma administrativa, eu passei dias e noites e semanas analisando dentro do processo. Muitas coisas que eu não concordava ali dentro, como o vereador Cinei mesmo sabe, ele lembra disso, nós sentamos por várias vezes e discutimos item por item, dentro dessa reforma administrativa. Alguns dos senhores lembram. O vereador Wellington mesmo esteve na minha sala, já teve dia da gente sair daqui de madrugada, 2 horas da manhã, porque não concordávamos com aquilo que tinha chegado em nossas mãos. A primeira lei. Inclusive, chegou em janeiro e o prefeito queria que votasse logo em seguida, e foi quando nós, vereadores, nos unimos e fizemos as nossas indicações. Inclusive, a maioria dos secretários não sabiam o que constava dentro daquela reforma. Um dia eu quero sentar e falar tudo isso para a população itaperunense, falar com calma a respeito disso. E não estávamos satisfeitos com aquela reforma. Eu sofri muito naquele momento. E nós devolvemos a reforma para o governo. E em seguida voltou a reforma administrativa para a Câmara, foi quando houve ali uma demora. Portanto, a reforma ela vinha para a Câmara em janeiro e nós não aceitamos o que estava e voltou para o Executivo e só fomos votar, se eu não me engano, em junho. Se eu não me engano, foi em junho a votação? Então, abril... Eu não tenho aqui, eu sei que demorou alguns meses para que votássemos dentro dessa reforma. 26, 28 de abril. Então, de chegar em janeiro, devolvemos e houve esse processo todo, essa demora. E a única coisa que eu fiz foi enviar a cópia integral desse processo para o Executivo. E falando aqui também sobre a mesa, né, a questão do França ter vindo a essa casa, quando uma pessoa entra com um protocolo, principalmente quando é um secretário, uma autoridade, ela entra com um trâmite dentro da casa. E cabe à presidência aceitar se essa pessoa virá ou não à Câmara.
foi o que foi feito. Eu aceitei o pedido de resposta, que ele queria vir aqui, e dentro do protocolo que ele seguiu, marcamos uma data para que o secretário viesse. Amanda, você ficou satisfeita com a reunião de segunda-feira? Não. Fiquei infeliz ao sair dessa casa, porque me elegeram para trabalhar para o povo, e nem tudo que aconteceu aqui, eu acho que 99% não foi para o povo. O povo quer ver briga, discussões lá no Big Brother, não aqui dentro dessa casa. Então eu fiquei muito insatisfeita, mas confesso que durante o tempo que estava aqui, não me alterei. Eu precisei de ter uma fala mais alta ao finalizar a sessão, por conta do alvoroço que se tornou na casa. E realmente, vereador Casalito, não dei continuidade na fala do vereador na hora, porque eu temia que coisas piores pudessem acontecer durante a sessão. Então, essa aqui é a minha explicação da sessão passada, que fiquei insatisfeita durante a sessão de tudo que aconteceu. Quero aqui também estar fazendo um agradecimento, porque eu fiz muita cobrança, o vereador Moreira também, sobre... nós estamos cobrando aqui pela cidade, né, principalmente pelos buracos dentro de todos os bairros, no centro. Fizemos também aqui pedido ao DENIT para que fizesse a operação tapa-buracos, e graças a Deus, né, vereador Wellington, estamos sendo atendidos. E hoje fui atendida pela Secretaria de Obras e pelo prefeito Marcos Vinícius no aeroporto, na rua Emanuel Lacks Gouveia, que já há muito tempo temos feito esse pedido ali, porque a rua está em péssimas condições, e também a limpeza da Beira Campo, que tenho feito esse pedido. Muito obrigada. Só que eu quero acrescentar, foi feita a limpeza da Beira Campo, mas quero pedir também a parte da avenida, como é que é o nome da nossa avenida, Moreira, da Amaral Peixoto? Gente, hoje eu não estou muito bem. Na Avenida Amaral Peixoto, a avenida não está em condições de transitar carros, né, pessoas, está em péssimas condições, porque aquele pedaço da avenida é de chão. Tem um pedaço muito grande asfaltado, mas a parte de chão, ela está em péssimas condições. Então, eu gostaria que fizesse ali um patrulhamento e ensaibramento, porque já sai do bairro Aeroporto, encontra ali no bairro Boa Vista, e nós precisamos ali ter um cuidado especial também com aquela comunidade ali, com o bairro Boa Vista. E por hoje é só. Muito obrigada. Obrigada aí pela presença de todos. Vereador Felipe. Senhora presidente, pessoas que trabalham nessa casa, amigos vereadores, blogs, ouvintes da Rádio 103, pessoas que se fazem presente aqui hoje, boa noite. Senhora presidente, queria começar minha fala pedindo que fosse feito um patrulhamento. Esse patrulhamento que é na estrada que liga ali a Ilha do Ciro e sai ali por baixo do Morro da Mangueira. Ali tem muitos produtores que estão ali sem condição de transitar ali, com caminhões, com carros, devido à estrada estar muito ruim, principalmente agora na época das chuvas. Aí piorou mais ainda. Então que fosse feito um patrulhamento ali, e que fosse feito um ensabamento também, colocar salvo lá, porque uma vez que passa patrol e chove, aí a estrada fica ruim de novo. Queria pedir também que fosse feito um patrulhamento numa estrada ali que passa perto da Fazenda 5 Estrelas, fazenda essa que pertence ao nosso amigo Roberto Suete, para cima do bairro Surubi. Nessa estrada moram algumas famílias. Então, nessa estrada é o seguinte: precisa de que colocasse 3 manilhas, que fosse feito o patrulhamento e que fosse colocado sábio também. Porque ali até van escolar não tem condição de entrar mais, carro não tem condição. Então, que fosse feito o patrulhamento, colocasse as 3 manilhas e colocasse o sábio, para que essas pessoas, né, uma vez que
venha passar mal, né, seus filhos têm que ir para a escola, e vão ambulância, ou seja, carro de hipótese alguma consegue entrar naquele lugar. E queria reforçar um pedido que foi feito há um tempo atrás, é um pedido de uma escada na rua Mário Veiga da Silva. Na rua Mário Veiga da Silva, na parte de baixo, tem uma escada que é uma escada improvisada, feita à mão mesmo, né, ali uma vez que cavaram o barranco e fizeram a escada. Só que essa escada já acabou, inclusive pessoas que moravam numa casa ali por cima mudaram, não devido a casa estar ruim, devido não ter como passar. Tanto na parte de baixo não consegue subir pela escada que já não tem mais, e na parte de cima não tem como passar também porque o mato ocupou a rua e a estrada acabou. Então que fosse feito o patrulhamento na rua de cima, ali no caso da rua da Mário Veiga, e que fosse feita essa escada. Essa rua, no caso, Piscina Mário Veiga, fica ali muito próximo à Avenida Porto Alegre, aquela parte alta da Avenida Porto Alegre, onde precisa também passar uma patrol. É uma rua assim de chão, né, há bastante tempo aí, né, que tem moradores naquela rua, e até hoje não foi calçado, não foi asfaltado, e chove, dá muito buraco naquela parte toda ali da rua, ali por cima na rua Porto Alegre. E na rua também da Melina Conceição Mendes, por trás também da Chácara Zé Lael, está em péssimo estado. Ali precisa de iluminação e um patrulhamento mais urgente possível. Queria pedir também algumas lâmpadas. Eu tenho andado em alguns lugares aí, e aonde eu passo eu faço questão de parar e notificar aquela situação, aonde tem muitas lâmpadas queimadas. São elas, ali, no caso, lâmpada queimada na rua Antônio Malaquias, em frente ao número 149, no bairro Surubi. E ali também tem alguns buracos, ali próximo, ali, na rua da Padaria JL, na rua Paulo Abreu Dias, ali perto, esquina com Antônio Malaquias, que fosse também tapar alguns buracos. Tem lâmpada queimada também na rua Francisco Ventura Lopes, em frente ao número 258 e em frente ao número 357. Tem uma lâmpada queimada também na rua Alfredo Cândido Lopes, esquina com a José Virgílio. Tem uma lâmpada queimada na rua Zé Maria de Souza, em frente ao número 36, no bairro Surubi. E por fim, tem uma lâmpada queimada também no Maria Xavier, em frente ao número 167. Senhor presidente, por hoje é só, agradeço aí a cada um aí e boa noite a todos. Vereador Nel. Senhora presidente, mesa diretora, colegas vereadores, quero cumprimentar aqui o Movimento Direito Itaperuna, em seu nome Miguel Gomes, cumprimento a todos aqui presentes, seus companheiros, a filha também do senhor Cláudio, que eu tinha um carinho muito grande por ele também, a senhora Letícia Goulart, a Rádio 103, os blogs, a imprensa falada e escrita, todos aqui presentes, em nome do Jaildo, cumprimento todos os plenários, sejam todos bem-vindos. Senhor presidente, primeiro o vereador Moreira tocou a respeito do loteamento São Mateus. Realmente, vereador Moreira, eu tenho andado preocupado também, como Vossa Excelência e os moradores do loteamento, que é um loteamento que vai trazer o progresso do bairro São Mateus, mas também traz as suas dificuldades. O início de uma obra, com certeza, vai trazer a dificuldade para aqueles moradores e também, principalmente, quando uma forte chuva, como na última chuva que deu, trouxe o lamaçal realmente para o loteamento do São Mateus ali, onde prejudicou os moradores, inclusive a lama foi até para o bairro Vinhosa, foi uma coisa realmente terrível. Mas no dia seguinte, ao amanhecer, eu estive na Secretaria de Obras e lá conversei com o secretário de Obras, imediatamente mandou toda a equipe lá, juntamente com proprietários, fizeram algumas limpezas.
Mas realmente, onde o senhor falou que o senhor foi cobrado a respeito dos bueiros, estão entupidos ainda, e se não tomar uma providência de fazer uma canaleta para escoar aquelas águas do loteamento ali, vai ter mais transtorno ainda, onde vem uma chuva forte. Mas o que às vezes a gente fica preocupado até de falar algumas coisas sobre o vereador. Porque ali, tipo assim, o São Mateus hoje, quando eu lutei muito para aquele loteamento está do jeito que está hoje, estou falando do primeiro loteamento, não do que está acontecendo agora. Né? Foi calçado na época do Sr. Cláudio Cerqueira Basto, Paulada deu continuidade, ainda faltou um pedaço, e o vereador, o atual prefeito era na época o Alfredão, terminou o que faltava. E ali sempre lutei por calçamento, né, a parte de iluminação, esgoto. O bairro São Mateus hoje tem uma praça que Deus sabe como eu lutei por aquela praça, que a função nossa não é executar obras, né, é fiscalizar como o papel de todos estão fazendo aqui. Mas Deus sabe, o povo de lá sabe como eu lutei, que ali era um lixão, aí perto do quiosque do Antônio. Hoje é uma linda praça lá, onde tem as crianças, tem um parquinho para as crianças. Virou lá uma praça enorme, bonita, gramada, e eu fico muito feliz de poder ajudar aquela comunidade. Que merecia aquela praça, que era um sonho que eu tinha também de criança. Né? E agora vem esse loteamento. Mas o proprietário é responsável, o doutor Carlos Maurício. Tenho conversado com ele com a preocupação de que ele realmente está mexendo muito na parte alta, que é a terra vermelha. Mas futuramente também, quando estiver pronto, vai ter uma ligação do bairro São Mateus e bairro Seab também. Era um projeto que eu sempre tive, um desejo, um sonho de todos ali, ligando um bairro ao outro, onde vai crescer muito mais o bairro São Mateus ali, ligando um bairro ao outro. Né? E até conto, não só com o senhor, como os outros colegas vereadores também, para a gente estar realmente observando e fiscalizando. Né? Que o loteamento, né, tem suas normas, as suas autorizações, e até onde ele pode ir. Mas eu fiquei muito tranquilo, porque o proprietário está cumprindo os seus deveres, os seus compromissos que ele tem com a prefeitura, com o meio ambiente. E só o que está trazendo hoje a preocupação realmente é essas terras com as chuvas. Né, que eu até dei uma opinião ele. Tem que fazer uma canaleta jogando a água, que o esgoto de São Mateus hoje está sendo escoado, passando pelo sítio do São Paulo, indo pelo valão que sai ali do valão antigo Maninho, e joga aqui e sai no aeroporto. Então, o que ele faz também, dizer que vai ter estação de tratamento de esgoto e vai jogar essa água também para ali. Né? Então, essa preocupação eu tenho, estou acompanhando, e vou continuar acompanhando, e também peço a ajuda de todos os colegas vereadores aqui. E outra também, senhor presidente, a respeito do trânsito da Vinhosa. Era uma coisa que eu lutei muito também na época. O trânsito da Vinhosa, muitos colegas vereadores que viu falando que, de primeira, você ficava preso, você não sabia, nem ia, nem vinha, ninguém ficava preso. Aí eu fiz uma proposta que várias vezes aqui, graças a Deus, foi atendido, colocar a mão única, quem vai para o hospital daqui para lá e quem vem pelo judiciário. Mas hoje já está também trazendo preocupação, na qual eu quero fazer hoje um pedido e quero contar com todos os 13 colegas vereadores. Quero mandar uma indicação à Secretaria mas é de trânsito, né? A Secretaria de Trânsito, a Secretaria também de Governo, ao prefeito e também ao presidente municipal e estadual também da Enel. De quê? Para ele ceder aquele espaço, ele tem um terreno ao lado ali da Sergita, antiga Sergita, a Sergita ainda, perto do Posto de Saúde, que ele serve para depósito também. Que ele pudesse liberar que uma parte daquela ali, o prefeito fizesse uma troca de um terreno com ele ali, para também ficar outra via de acesso para os moradores que vêm da Vinhosa. No horário de pico, eu já cheguei na reunião atrasada umas vezes, que fica na Júlio César ali, quando a gente lembra de passar pelo lado do Campo Itaperuna, ali uma cena, quando você já entra para a Júlio César, você não pode voltar mais, você fica preso. Eu vi a ambulância com a sirene ligada, não tem nem onde abrir. Então, essa proposta, eu queria a assinatura de todos os colegas vereadores, o prefeito tomasse uma providência também junto com a Secretaria de Trânsito, fizesse uma reunião com o presidente da Enel, doando um terreno, em troca daquele terreno ali, para mais outro caminho, outra saída da Vinhosa. Vai sair em frente a Bebê. E ele parece que foi convocado por esta casa
a prestar algum esclarecimento, que nós possamos também entregar em mãos, assinado por nós três vereadores, pedindo se ele cedesse esse espaço daquela uma rua ali, mesmo que passe o carro baixo ou ambulância, de menos caminhões e os ônibus. Então a gente pode propor assim também, porque já vai desafogar o trânsito da Vinhosa, né? E outro também, senhor presidente, que eu venho lutando muito tempo, uma coisa, assim, no modo de ver, simples, né? A estrada da Vinhosa Aeroporto também foi um projeto meu na época, até o doutor Gando era deputado, na época eu apoiei ele, e ele estava com a emenda de um asfalto, podia levar para onde quisesse, na época já era o prefeito, ali também era um lixão, ninguém conseguia passar na estrada da Vinhosa Aeroporto. Hoje já foi asfaltada e precisa ali iluminação. Eu já venho lutando muitos anos, então queria pedir ao prefeito, e juntamente com a Enio, que pudesse tomar várias firmas, já comecei a instalar firmas ali, tem o Cidetran hoje, e parece que vai ter uma empresa de gás ali. E com certeza que um dia vai ser loteado. Pudesse colocar iluminação ali, eu já pedi aqui várias vezes, já morreu várias pessoas ali, situação tão simples, sinalização. Eu vejo o doutor de Lombadas, e até hoje não foi atendido, não é o governo do Vinícius, não. Os outros governos também, vem lutando aqui, tem mais desde quando foi feita aquela estrada ali. Então, que às vezes que eles possam também, antes que não aconteça outra tragédia, como já morreu várias pessoas naquela curva, que eles também fizessem a parte de sinalização e a iluminação, que ali tem, ô Jaime, então se for passar meia-noite, 1h da manhã, tem pessoas ali passando ou de bicicleta, indo para o serviço, ou de carro, ou de moto, mas aquela escuridão ali traz insegurança para a comunidade, não só da Vinhosa, como do outro bairro do aeroporto, de Itaperuna toda. Então era uma coisa que eu queria lutar e contar com o apoio de todos os senhores também, mais uma vez. Vou continuar sempre lutando por isso aqui. Eu acho que é muito importante também, não só para o bairro Vinhosa, para Itaperuna. Porque quando acontece alguma coisa também no centro da cidade aqui, ou uma enchente que seja, todo mundo passa na Vinhosa Aeroporto ali. Uma via de acesso é ali. Então que tenha mais carinho ali com aquela estrada ali, a Secretaria de Obras, o prefeito, e a Secretaria de Trânsito também. Acho que é tão fácil botar ali uma lombada e também colocar a sinalização, que é perigoso. Teve, acho que, proprietários, pessoas, empresários, que colocou placas lá, curva perigosa, empresário. A prefeitura mesmo não colocou nada até hoje. Então, com o secretário de Trânsito, toma essas providências, já conversei com ele pessoalmente há muito tempo, né, que o prefeito te autorize você a fazer essa lombada, aquelas curvas perigosas, e também a respeito da sinalização. E, para mim encerrar, senhor presidente, meu tempo já está esgotando. Eu não estava aqui na segunda-feira, então não vou me pronunciar em nada. A única coisa que eu tenho que pronunciar é o seguinte: está aberta uma CPI da educação. Eu acho o seguinte, às vezes eu não sou um tipo de ficar falando muita coisa, eu gosto realmente de falar como os vereadores falam, com provas na mão. Se a gente tem uma CPI da educação, nós vamos apurar o que está certo e o que está errado. O que estiver errado, nós vamos aqui falar em público, se estiver errado. Vamos cobrar de quem tem a cobrar, que tem que ser com o prefeito ou o secretário, nós vamos cobrar e vamos tomar a nossa providência. Então, eu vou manifestar na CPI, como presidente da CPI, confio também nos outros colegas vereadores que fazem parte, que é o Cinei e o Marquinho. Então, o que for aqui, nós vamos ser bem esclarecido, nós não temos aqui a temer a ninguém. Então, pode contar, se Deus quiser, nós vamos dar uma resposta ao povo. Está certo, nós vamos falar que está certo. Está errado, nós vamos cobrar de acordo com nós devemos cobrar. Tenham todos boa noite e amanhã um bom feriado a todos. Não havendo mais vereador inscrito para fazer uso da palavra, passo os trabalhos para a ordem do dia. Ofício número 376 de 2018. Solicitação da Procuradoria-Geral do Município. Desculpa, esse aqui é um outro processo, toma. É o processo no qual eu falei aqui de inteiro teor da entrega da reforma administrativa. Indicação 514 de 2018. Indico a casa, após ouvir o plenário, sejam encaminhadas ao excelentíssimo senhor prefeito as seguintes reivindicações. Solicitar à Secretaria de Educação que resolva a questão de falta de água nas escolas rurais mediante a utilização de carro-pipa, sala das sessões,
8 de novembro de 2018, José Francisco Machado Moreira, Moreira da SEDAI, vereador. Está em discussão. Em votação. Aqueles que concordam permaneçam como estão. Está aprovado. Moção de aplausos número 515. Proponho à Casa, após ouvir o plenário, moção de aplausos a toda a equipe da hemodiálise do Hospital São José do Avaí. Sala das Sessões, 13 de novembro de 2018, José Francisco Machado Moreira, Moreira da SEDAI, vereador. Está em discussão. Vereador Moreira. Senhor presidente, só para enaltecer o grande trabalho que a equipe toda faz. É uma equipe muito carinhosa, muito dinâmica. Todo e qualquer paciente que chega àquele setor é muito bem atendido. Eles fazem um rodízio de segunda a sábado, só o domingo que não tem paciente na hemodiálise. Ele vem paciente de toda a região do município em volta. Tá? Quando eu vou lá, é muito bem cuidado. O paciente que vem de fora não tem como se alimentar. Ele almoça, toma café. E muito mais importante que isso, é o carinho que aquela equipe tem para com os doentes. Eu falei há pouco. A pessoa que eu chego para fazer hemodiálise, a pessoa acha que tem final de vida. Não é isso. Meu pai faz diálise em casa há 3 anos. E está muito bem cuidado. Apesar que a idade está pegando aí, mas não é questão de hemodiálise. E a pessoa sai ali animada. E fizeram agora uma dança lá que está todo mundo conhecendo, alegre, que é um meio de dinamizar. Vai ter agora no final do ano uma festa deles. É uma festa já toda rotineira, todo final de ano tem. Precisa ver, Gêmeo, como é que os senhores dançam na festa. Inclusive, fez na Cine Sergita, o Alfredo vai arrumar o espaço. Muita gente contribui, no final da festa sobra alimento, eles levam para casa. Por quê? É um meio de estimular e dar felicidade àquelas pessoas que acham que está no final da vida, e não é nada disso. Muito obrigado. Continue em discussão. Em votação. Aqueles que concordam permaneçam como estão. Está aprovada. Indico à Casa, após ouvir o plenário, sejam encaminhadas ao excelentíssimo senhor prefeito as seguintes reivindicações. Solicitar à Secretaria de Obras que faça uma substituição de todas as manilhas da rua Costa Azevedo, pois é comum encontrar esgotos correndo livremente pela rua. Sala das Sessões, 13 de novembro de 2018, José Francisco Machado Moreira, Moreira da SEDAI, vereador. Está em discussão. Em votação. Aqueles que concordam permaneçam como estão. Está aprovado. Requeiro à Casa, após ouvir o plenário, que autorize a realização de um culto ecumênico no Salão Nobre deste Poder Legislativo, no dia 11 de dezembro de 2018, em ação de graças ao ano de 2018. Sala das Sessões, 14 de novembro de 2018, Amanda Correia Braga Pacheco, Amanda da ID, vereadora presidente. Está em discussão. Eu propus a Casa para fazermos esse agradecimento a Deus pelo ano de 2018, pelo ano que nos concedeu, e eu acho que nós, vereadores, temos essa importante missão de trazer para o povo itaperunense os nossos projetos de leis, a nossa fiscalização, e agradecimento a Deus por ter nos concedido estarmos aqui onde estamos. Então, eu conto com os senhores vereadores para aprovação desse culto ecumênico. Continua em discussão. Em votação. Aqueles que concordam permaneçam como estão. Está aprovado. Moção de felicitação. Proponho à Casa, após ouvir o plenário, moção de felicitações ao vereador Marcos Alexandre Finamor Rodrigues pelo nascimento de sua segunda filha, Liz, no dia 13 de 11 de 2018, Sala das Sessões, 14 de novembro de 2018, Amanda Correia Braga Pacheco, Amanda da ID, vereadora presidente. Eu gostaria só de aumentar aqui dentro dessa moção o nome da esposa do vereador Marquinho, e que fosse uma moção de felicitação ao casal. Tá? Está em discussão, em votação. Aqueles que concordam permaneçam como estão. Está aprovado. Convite. A Câmara Municipal de Itaperuna convida a comunidade em geral para participar
da audiência pública que será realizada no plenário Dr. José Aurélio Garcia Brandão, na Câmara Municipal de Itaperuna, a Praça Getúlio Vargas, número 94, terceiro andar, Centro Itaperuna RJ, no dia 22 de novembro de 2018, às 14 horas, para a apreciação e discussão do projeto de lei que dispõe sobre a lei orçamentária do município de Itaperuna para o exercício de 2019, em conformidade com a Lei Complementar número 101 de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal. Câmara Municipal de Itaperuna, 12 de novembro de 2018, Amanda Correia Braga Pacheco. Portaria número 4.505, de 6 de novembro de 2018. O prefeito municipal de Itaperuna, no uso de suas atribuições legais e em virtude dos feriados nos dias 15 de novembro, quinta-feira, em que se comemora a proclamação da República, e dia 20 de novembro, na terça-feira, data do aniversário da morte de Zumbi dos Palmares e Dia Nacional da Consciência Negra, institui pela Lei 4.007 de 2002, do Governo do Estado do Rio de Janeiro. Resolve, artigo 1º, considerar facultativo o ponto nas repartições públicas municipais no dia 6, 16 e 19 de novembro de 2018, respectivamente sexta-feira e segunda-feira. O expediente será normal, entretanto, sobre as responsabilidades dos respectivos chefes, nas repartições cujas atividades não possam ser suspensas em virtude de exigências técnicas ou por motivo de interesse público. Artigo 3º, publique-se e cumpra-se. Itaperuna, 6 de novembro de 2018, Marcos Vinícius de Oliveira Pinto, prefeito municipal. Outro convite. O Poder Legislativo convida a Vossa Senhoria e a estimada família para a sessão solene de posse do vereador, prefeito e vice-prefeito municipal de Aperibé, que será realizada no dia 22 de novembro de 2018, às 20 horas, no Salão da Quadra Poliesportiva do Clube dos 40. Genilson Faria, presidente. Então, está um convite de Aperibé a todos os senhores vereadores, tá? E toda a população também que nos assiste. Será numa quinta-feira, dia 22, cai numa quinta-feira. Convite também, 10ª Bienal do Livro, Leitura que Liberta. Do dia 20 a 25 de novembro, o Instituto Federal Fluminense, Campus Centro. A Prefeitura Municipal de Campos, através da Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima e o secretário de Serviço Social do Comércio, convidam Vossa Senhoria a participar da cerimônia de abertura da 10ª Bienal do Livro de Campos, que acontecerá no IFE de Campos, no centro, no dia 20/11, às 18 horas. Contamos com sua presença. Então, está aí a todos os senhores essa 10ª Bienal do Livro de Campos. Passo os trabalhos para as explicações pessoais. Vereador Moreira. Senhor presidente, demais autoridades, vereadores, presidentes, convidados, blog, imprensa, mais uma vez, boa noite. Leonel, quando eu citei que o cara lá, Leonel, quando eu citei o cara lá do São Mateus, não é que estou dizendo aqui a questão do empresário de trazer aquele transtorno para o bairro, não. Todo e qualquer progresso na cidade traz transtorno. Isso é geral. A questão daqui na Canaleta, né, que reclamou, trouxe o benefício. Não pode terminar a obra, mas trouxe o benefício. Então, a minha preocupação lá é daqueles moradores que me procuraram quanto à questão do bueiro entupido. Se der uma chuva lá hoje, não tem escoamento. Tá? A obra foi lá, fez todo o trabalho de limpeza. Tenho certeza que o Carlos Maurício, um bom médico, um bom empresário, também deu apoio, vai dar apoio por isso. Não estou dizendo que ele não tem isso, não quero, nunca deneguei mais dele, é a pessoa perfeita. Agora, tem uns compromissos. Depois de criado o plano diretor em 2007, tem muitas coisas de loteamento que é bom de pessoa saber disso. Em 2007 já foi criado no plano diretor que todo e qualquer loteamento novo tem que ter uma estação de tratamento de esgoto.
Então lá é lei, é obrigado, não é que ele quer fazer ou a prefeitura, e tem que fazer. Você pega o Vila Baixo aqui, o loteamento Cheque, o loteamento Caiçara, tem tratamento de esgoto. Isso é lei. Está aí no plano diretor. Tá? Calçamento, rua. Aqui temos, por exemplo, o Vila Baixo. Eu estou com 2 processos para ligar água lá na Vila Baixo, aqui na SEAB, que até hoje eu não pude despachar, por quê? Existe uma norma, uma exigência da SEDAI e da prefeitura, que enquanto não tiver, não pode dar o BITS. Está com rede d'água na calçada, bomba sendo instalada, tudo pronto. Por quê? Depois que você liga uma água, faz um esgoto numa rua, se não tem o saneamento, tudo, quem paga o pato é o povo. É a pessoa que vai lá, compra o lote e não tem investimento. Aqui, até 2006, teve esse caso. O loteamento de João Surubi. Coitado, é uma dificuldade. Tem pessoa que quer legalizar lote e não tem recurso, não tem dinheiro. São lotes com tamanho que não podem ultrapassar o que a lei pede. Como é que vai legalizar? Tem pessoa que compra um lote de 12 por 30, 4, 5 famílias, que quer repartir. O município proíbe. Hoje é uma dificuldade muito grande, porque a pessoa vai requerer uma água na cidade, é contra dano de mineração. Por quê? A SEDAI exige, a SEDAI empresa, não é o Marcelo, não é eu, não, a SEDAI exige um documento que fala assim, você mora na rua tal, casa tal. E há pouco tempo o governo do Alfredo passou um drone aí que lançou diversos imóveis. Tem imóvel que está com 200 metros quadrados. Por quê? Tem o primeiro andar que é 100 e o segundo que é 100. Aí a pessoa vai à prefeitura para poder requerer um segundo andar, a água, e ali não pode, por quê? Não tem identificação, a pessoa não fez o desmembramento. Olha uma coisa tão banal, tão fácil, mas que causa um transtorno. Para desmembrar, tem que ter despesa, tem que ter taxa. Tem pessoa em Itaperuna que paga uma água acima da média, por quê? A água até 15 metros d'água é um preço, acima de 15 metros é maior. Tem 2, 3 famílias morando no lote, ô Jânio, você conhece um deles, você foi gerente, que paga água acima do mínimo. Aí quer reclamar por quê? Porque tem 2, 3 casas no lote. Aí você vai à prefeitura, e não é de gestão atual não, de gestão já do Alfredo e outros. Você vai à prefeitura, é uma dificuldade imensa para legalizar isso. Eles convivem com isso. Você quer ajudar a pessoa, mas a lei proíbe que você ajude. Por quê? Tem 3 casas, como é que eu vou desmembrar um lote com tamanho inferior à obra? Tá? A questão que também, Nel, que é uma briga intensa sua e minha também, que do Mourão Filho, você sabe quantos postes tem para colocar lâmpada ali? Eu conto um dia, eu tenho esse cuidado. 27 postes. Isso é dinheiro para o governo? Põe uma lombada lá. Põe uma lombada lá, poxa vida, 2 camadas de asfalto naquela curva. Aí eu te pergunto, o que vale mais, uma vida humana ou uma lombada? Só vai ter valor uma vida humana quando atingir na gente, no nosso sangue. Então uma lombada não é nada perto de uma vida humana. Aquele senhor que vendia salgado, que morreu, andando de bicicleta, veio um carro, atropelou o rapaz, o senhor de idade. É triste para a família. Não foi só ele, não. Aquele sitiante ali reclama comigo, Moreira, toda vez que cai um carro lá embaixo, o reboque vem, leva o carro, a cerca fica aberta. O animal vai para a pista, outro acidente. O dono da terra está cansado de arrumar cerca. Aí vai, procura quem acidentou, procura um município. Não é nada. Aí eu te pergunto, o que vale mais, uma vida humana ou uma lombada? Põe lombada em lugar que não precisa, por que não põe ali, gente? O Gênio fala a coisa verdade, se o prefeito acompanhasse toda a ideia de um vereador Fag nessa casa, ele seria um ótimo gestor. Eu vivo na rua, você vive na rua. Quantas coisas eu falo aqui, não vou dar atenção ao rapaz não, ele não sabe nada, mas se ele ouvisse, tenho certeza. Quem não quer o bem do município? Hoje veio aqui a educação. Passou para nós dois projetos que nós achamos que não era difícil e foi muito bem resolvido. E quem vai ganhar com isso? São os funcionários do município. Não é nós, não. Senhor presidente, quanto à questão da lei que foi encaminhada ao executivo pela senhora, deixa eu ler aqui para poder não causar mérito. Não estou aqui desmerecendo a função da senhora. Você é presidente, merece todo o meu respeito. Mas só falou pela presidente. Pelo menos por mim, pelo Nandi, o caso, ele não falou, vou falar por mim, tá? Do presidente legislativo ao senhor Júlio Veríssimo Bem-vindo Nascimento, procurador adjunto. Senhor, em atendimento ao ofício 978 de 2018, tenho presente a finalidade de encaminhar em anexo e para fins de cópia da versão final do projeto de lei que foi enviado através da mensagem 003/2017, que dispõe sobre a organização e estrutura da Prefeitura Municipal de Itaperuna, que fica a diretriz e das outras providências. Ainda cópia do jornal O Itaperunense, ano 21º, número 808, onde se deu sua publicação. Informo
a senhora está informando, que a data de devolução final do processo ao Poder Executivo se deu no dia 28 de abril de 2017, através do ofício 398 de 2017, conforme cópia em anexo. Esclareço que a versão sancionada e publicada pelo Poder Executivo Municipal corresponde a ipsis literis ao projeto final aprovado pelo Poder Legislativo. A prioridade de cumprimento e renova protegido. Então, quer dizer, esse projeto não foi aprovado pela Câmara. Eu falei 8, 9 erros, o Cinei achou mais erros. Então, está em discussão isso. O que foi enviado, o que o prefeito assinou, não foi o primeiro projeto que o NAND tem cópia original, assinado pela presidente e pela funcionária. É isso que é a nossa discussão. Então, eu entendo, senhor presidente, só pode muito bem, tem todo o direito de responder, mas não em nome dos vereadores. Por isso que eu peço que conste em ata essa minha forma de falar e essa expressão minha aqui. Tá? Porque amanhã depois, para o juiz está resolvido, não está. Vai dizer, não quer dizer o Nandi e o Casalito, para falar para mim. O vereador Moreira é um bobo. A lei passou, foi aprovada, e eu não sou bobo. É o que eu falei na reunião passada. Estou dando murro em ponta de faca. Está sangrando. Mas a minha versão e a minha verdade, eu estou demonstrando. Se eu estou certo ou estou errado, 6 erros. A constar os 6. Entendido. Então, não estou aqui dizendo mal da presidente. Ela podia responder sim. Mas tem que falar que existe lá um processo investigatório e tem 3 ou 4 ou 6 vereadores, né, que não estão de acordo com a lei aprovada. É só isso. Meu respeito, meus cumprimentos, mas eu não estou de acordo com o que a juíza publicou, dizendo que essa casa está autorizada e responsável pela lei, uma coisa que não existe, não tem. Muito obrigado. Vereador Casalito. Senhora presidente, é só para dizer para a senhora, e para a mesa diretora, que nós fizemos um pedido aqui, me parece que tem 9 dias, na segunda-feira passada, na outra segunda-feira da semana passada. E já tínhamos falado há uns 20 dias atrás, da questão da bomba d'água da Leopoldina. Então eu queria pedir à mesa diretora que me ajudasse nisso aí, para retirar aquela bomba. Eu passei lá agora à noite, vindo para cá, a bomba continua lá. E a minha preocupação é passar um caminhão ali de ferro velho e levar essa bomba, que é uma relíquia, é um material que nós não podemos perder, esse material que é um material histórico. E o que a gente fica feliz é que não só essa casa, mas a imprensa de modo geral, está trabalhando por aquele monumento, né? Pessoas pelo WhatsApp. Então, a Câmara, a imprensa, a Prefeitura, o cidadão de modo geral, nós não podemos perder aquilo. Por isso que eu mandei constar em ata. Mais uma noite que vai ficar lá. Senhora presidente, a questão da reforma administrativa, quando foi aprovado nessa casa, eu me senti enganado, mais uma vez, pelo Poder Executivo. Por quê? Porque a senhora se lembra, lá no parecer jurídico, que o procurador do município e da Câmara disse que estava sendo criada a reforma administrativa para acabar com o RPA. Isso está lá no parecer jurídico, está ali. Aí, eu vim para essa tribuna e disse, eu não acredito que vai acabar com o RPA. E eu quero que conste em ata que o RPA não vai acabar. Apesar de que o jurídico estava confirmando lá e cá que ia acabar. Está ali na ata da casa e nós mandamos constar. Lembra, Nandi Moreira? Então foi constado, não vai acabar, mas uma mentira. Foi criado 2 secretarias, 450 cargos. Na época nós fizemos um relatório pedindo o processo seletivo ou o concurso público. Ele não fez nada disso. Nosso relatório não teve êxito, não conseguiu passar. Então, nós não tivemos êxito nesse relatório, que era um relatório que hoje, eu te garanto que a máquina está bem mais enxugada. Não ia estar essa situação que está hoje, pelo que nós pedimos aqui. E na questão do parecer da Justiça, ali fala que está dentro da LDO. Qual é a LDO? Fala que está dentro do orçamento, que está tudo certinho de acordo com a LDO do orçamento. Se o prefeito anterior foi o prefeito Alfredão, Alfredão não colocou nada na LDO que ia criar 450 cargos, não colocou nada de impacto econômico no ano seguinte,
que ia criar cargo de confiança aqui no orçamento. Então, para essa matéria estar dentro da lei de acordo com a LDO, ela teria que ser colocada na LDO de 2017, no orçamento, e ser criada em 2018. Então, aqui, a Justiça errou nessa questão também. Então, é muitos erros, e as 3 matérias estão ali, ó. Uma, a primeira entregue a nós, a cópia, a segunda a cópia e a terceira sancionada. E nós requeremos. Só isso, presidente. Vereador Nange. Senhora presidente, novamente, imprensa falada, escrita, blogs que nos assistem, dona Letícia, o presidente do Direito de Itaperuna. Está difícil direito de Itaperuna, irmão. Nós temos que pegar firme. O negócio está feio, mas nós vamos conseguir. Senhora presidente, das palavras do Moreira eu faço as minhas, quero que conste em ata, que eu não estou de acordo com a resposta que a senhora deu lá para o procurador. E, senhora presidente, os fatos, tudo que está acontecendo no nosso município, igual o vereador Casalito falou, lá de trás da reforma administrativa, e está refletindo hoje, e nós avisamos lá atrás. A senhora vê os funcionários federais e estaduais que prestam serviço para o município, inclusive eu acho que tem até médico, estão 2 meses sem receber a produtividade. Então, eles gastam dinheiro com outras coisas à toa e não conseguem pagar, cumprir com suas obrigações. Então, pedi ao secretário de Saúde que acerta com o pessoal, porque quem trabalha precisa de chegar ao final do mês e ter seu dinheiro, porque ele faz seu orçamento do mês contando com aquilo ali. Aí chega final do mês, você não tem aquilo ali na sua conta, então fica difícil. Então pediu ao secretário de Saúde, que paga o pessoal, eles não dão não pagam e nem dá satisfação também aos funcionários. Isso é muito triste. Esse governo está, igual hoje, foi tão bonito a secretária de Saúde, da secretária de Educação, veio aqui na casa, conversou com nós. Nós estamos aqui para isso, para ajudar a população de Itaperuna. Agora eles mandam processo para essa casa aqui, não vem ninguém. O vereador pede vista numa matéria importante, não saber o que está acontecendo, que às vezes a gente não faz parte das comissões, não tem acesso à matéria. Então, que venha explicar em que a gente vai votar. E é importante, igual o Cinei falou ali, o Wellington, que vai ajudar os professores, que faz, antigamente era dobradinha, que vai sair de 600, vai para R$ 1.300. As professoras merecem o respeito. Então, isso aí é bonito, vai vir para casa, e nós estamos aí prontos para votar, para ajudar. Igual o secretário de governo veio aqui falar. Será que ele achava de acordo as crianças estão comendo angu com feijão no município? A gente foi em Aré, vários distritos aí, comendo farinha com feijão. Aí ele vem aqui para casa e ainda querer chamar os vereadores de mentirosos. O vereador está falando demais, que vai processar o vereador que está mentindo. Então, que eles vêm para cá mostrar serviço. Ele não veio aqui, ele não trouxe nada para desmentir o vereador. Falar, a gente está aqui, ó, eu não recebi tanto do governo federal, tanto do governo estadual, e está aqui minha planilha. O que eu fiz, aonde eu gastei, aonde não gastei. Mas não veio nada. Ele veio para cá amedrontar os vereadores. Achou que nós íamos ficar com medo dele. Eu não tenho medo de secretário, não. Nós estamos aqui para defender o povo. Como que ele não veio aqui prestar conta? Quanto que ele gastou? Não vem. Só vem aqui que ela vai amedrontar, falar mal de quando o vereador foi candidato lá atrás. Isso aí, ele vai trazer o que para o município? O que ele vai trazer? Ele não vem prestar conta de nada para nós. Ele só veio aqui inflamar essa casa para ter conversa fiada e não resolver nada. É só isso, senhor presidente. Muito obrigado e uma boa noite a todos. Vereador Cinei. Senhor presidente, só para fazer uma justiça aqui, eu esqueci de falar,
e parabenizar a secretária de Educação, como o Nandi falou, porque, como eu falei, a gente, é um projeto que a gente vem lutando por isso, pela JT, para pagar o justo, e o ex-secretário França, a gente lutou, brigou, pediu, veio aqui, deu aquela palestra, falou que ia fazer, que ia acontecer, prometeu até que ia levar para R$800, a gente foi, avisou, os professores ficaram tudo esperando, e nunca tomou decisão, nunca fez nada, talvez porque não era interesse dele agradar os professores. Mas como a Priscila é uma professora que foi promovida a secretária, ela sabe a dificuldade do professor. Então, parabéns, Priscila, pela atitude sua de elevar a JT de 650 para 1.350. Parabéns para você. Eu estive com a Priscila na segunda-feira para conversar a respeito desse processo que viria para casa. E tanto a Priscila quanto a Fabiana são duas profissionais competentes. E elas querem fazer exatamente o que é correto ali dentro da secretaria. Foi quando eu falei, Priscila, eu acho interessante que você e a Fabiana estejam na casa, lá conversando com os senhores vereadores, para falar sobre esse projeto, para explicar de forma técnica aquilo que eles vão estar votando. E elas, de bom grado, se propuseram a estar aqui hoje, e eu fico feliz por ela ter passado de forma eficaz e que os vereadores tenham ficado satisfeitos com a presença delas. E realmente eu sou professora, né, e fiquei muito feliz em saber a valorização do profissional assim que ela me apresentou o projeto, o processo, e eu sabia que todos os vereadores iam ficar também muito felizes com essa opinião, com essa postura da secretaria. E quero estar dizendo também, vereador, a respeito aqui do DEMUT, quando o vereador Casalito falou sobre o DEMUT, nós já fizemos vários ofícios, também o vereador Nel falou, nós já fizemos vários ofícios dessa casa pedindo placas e sinalização para Itaperuna. E, infelizmente, nenhum deles foi atendido e alegam falta de recurso para placas e sinalização. Queria estar ressaltando também que aqui nessa casa os vereadores fizeram aberturas de pedido de algumas CPIs e duas muito importantes foram abertas dentro dessa casa, na qual às vezes não fala muito, né? Falavam-se muito em CPI, e quando se abre uma CPI, param de falar na CPI. Não estou falando que param os vereadores, às vezes a própria população. E foram abertas nessa CPI, eu, estando presidente, eu abri nessa casa uma CPI para os carros, que é a CPI lá para a investigação da ação social, que consta o Paulo César, o vereador Nandi e o vereador Glaube, no qual eu nomeei a comissão. E também abrimos uma CPI aqui com o vereador Nel, o vereador Marquinho e o vereador Cinei, para apurar a educação, a questão da merenda. Então, assim, o meu papel também, como vereadora e fiscalizadora, eu tenho sido atuante. Mais alguns dos senhores? Justifique, vereador, por favor. Senhora presidente, novamente, agora a senhora falou que foi aberta a CPI dos carros. O vereador Nandi está aqui à disposição, só que o vereador Glaube e o vereador Paulo César marcou a reunião com esse vereador aqui 4 horas da tarde. O vereador Paulo César chegou aqui exatamente 5h30, quase na hora da nossa reunião, e o vereador Glaube nem aqui sequer apareceu. E outra coisa, senhor presidente, o vereador Paulo César disse aqui que só tinha 2 carros citados no requerimento que a gente fez, e são os 3. Porque ele, inclusive, falou comigo, o vereador Casalito, que não era para nós assinar qualquer coisa que nós estávamos assinando, nós estávamos assinando coisa errada. Mas eu tenho confiança no meu jurídico, que fez o meu requerimento, por isso que eu assinei. Mas eu li também o requerimento. Só que está aí, eu não sei se é má vontade deles para tocar o barco para frente, ou se quer travar a CPI, mas o vereador vai estar aqui à disposição, dia e noite, para trabalhar em favor do povo de Itaperuna. O vereador não foi eleito em 2.073 votos, mas trabalha para 103 mil habitantes que tem o município de Itaperuna. Só isso, senhor presidente, muito obrigado, boa noite.
Não havendo mais nenhum dos senhores vereadores querendo fazer uso da palavra, encerro a presente sessão, dando por finalizados os trabalhos e marcando nova reunião para dia 21 de novembro de 2018 no horário regimental. Boa noite, muito obrigada.